Nesse mês de fevereiro, com exceção no próximo domingo, eu quero falar sobre um assunto aqui que eu falei exatamente há 10 anos atrás. Eu estava olhando as anotações aqui. Em 2014, eu falei sobre esses textos bíblicos. Você deve ter visto, ou vai ver aí, que o tema é: você pode receber uma graça de Deus. Parece meio estranho essa afirmação. Mas eu quero perguntar aqui: quantos querem receber uma graça de Deus hoje? Só que hoje eu não vou perguntar qual é a graça de Deus que você quer receber. Essa vai ser a diferença. Hoje eu vou lhes oferecer a graça de Deus, uma das graças de Deus disponíveis para nós. Estou falando da graça de Deus oferecida em 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Então abre lá comigo, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. A gente vai ler dos versos 1 a 15. O apóstolo Paulo escreveu assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse texto tão precioso da Tua Palavra, que nos ensina a generosidade, que nos ensina o privilégio de dar, de contribuir.
de ajudar. Que o Espírito do Senhor, mais uma vez, use a tua palavra para falar desse dom da graça do Senhor a cada um de nós. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora você já tem uma noção de que graça é essa. Você quer essa graça ainda? Atos 20, 35 diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Na verdade, é uma citação que Paulo faz de Jesus que não aparece nos evangelhos. É um acréscimo que Paulo faz a uma das citações de Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós vamos falar hoje sobre a graça de sermos generosos, prontos a dar. O que nós queremos nesse texto é tirar alguns princípios. Princípios que vão nortear a nossa contribuição, a maneira como nós damos. O texto foi escrito à igreja de Corinto, no momento em que o povo de Éfeso, o povo de Jerusalém, estava passando uma grande necessidade. E as igrejas de vários lugares no mundo começaram a perceber que podiam ajudar. E Corinto era uma cidade da Grécia, uma cidade de muito comércio, uma cidade financeiramente muito acima do que era Jerusalém, por exemplo, que era um local pobre, né? Era a periferia do mundo da época. Corinto mesmo havia proposto, como Paulo disse no texto aí, que poderiam ajudar a fazer um levantamento de ofertas, coletas, para ajudar os cristãos pobres de Jerusalém, da Judéia. E agora Paulo está lembrando eles: olha, aqui na Macedônia, ao norte da Grécia, várias igrejas começaram a contribuir e deram mais do que se esperava. Na pobreza dessas igrejas, e ele está falando mais ou menos ao contrário de vocês, na pobreza deles, eles deram mais do que podiam. E agora chegou a vez de vocês contribuírem. Agora é a vez de vocês contribuírem para que aqueles que estão em Jerusalém, na região da Judéia, possam receber o sustento necessário para sobreviver. É nesse contexto que Paulo escreve esse capítulo, esses 2 capítulos aqui. Hoje nós vamos falar mais desse momento aqui. Nos outros 2 finais de semana de fevereiro nós falaremos do restante. Portanto, o que Paulo vai apresentar para a gente aqui é um leque de princípios que devem orientar a nossa contribuição. Hoje tem muita igreja falando sobre você dá para Deus te abençoar, você dá que Deus vai te dar em dobro, você dá e Deus vai multiplicar. Esses princípios eles pegam e jogam aí no ventilador para arrecadar mais verba. Não é porque a Bíblia diz, é porque eles interessam. Mas esses outros princípios muitas vezes eles não falam. Então, vamos ver o que a Bíblia fala de princípios bíblicos que devem nos orientar na contribuição. O primeiro deles, e nós já falamos, é que contribuir é uma graça. Contribuir com o necessitado, com aquele que precisa, é uma das maneiras da gente desfrutar e externar a graça de Deus. Da mesma forma que você recebeu de graça, dê de graça. Da mesma forma que Deus lhe deu, mas Deus não me deu de graça, eu tive que trabalhar muito. Muito bem, mas você trabalhou porque você tinha oportunidade, porque você tinha saúde, porque você tinha condições, e daí você conseguiu os recursos. Se a gente não reconhecer que tudo o que temos vem de Deus,
então a contribuição vai ser um peso, vai ser um fardo. Mas quando eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, veio direto ou indiretamente das mãos de Deus, então a minha contribuição passa a ser livre, passa a ser fruto da graça, passa a ser graça, que eu vou compartilhar com outros também. Paulo repete várias vezes aí no texto que é uma graça, que é uma coisa voluntária, que é algo que devemos fazer de boa vontade. Ele repete inúmeras vezes isso aqui. E isso é algo que a gente precisa afirmar. Se Paulo diz que Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber, Paulo em Efésios 4, verso 28, eu não vou ler, só mencionar, ele diz lá: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, para ter os próprios recursos, a fim de acumular para si. Não é isso? Não. A fim de poder ter com o que ajudar o necessitado. O trabalho bíblico, o trabalho que Jesus ensinou, que Paulo ensinou, não é o capitalismo, mas é o socialismo. Eu vou trabalhar, eu vou ter para compartilhar, para dividir e não para acumular. Eu não quero acumular bens, eu não quero acumular recursos. Se eu entendi o que Jesus fez por mim, eu quero dividir isso com aquele que precisa. E esse é um princípio lá do Velho Testamento. Moisés, quando fez as leis para o povo, ele falou várias vezes sobre isso. Divida. Na colheita, deixa uma parte para quem não tem. Na hora que você vai, tem a viúva lá, tem o órfão, dê parte do recurso para ele, destine parte disso para ajudá-lo. A parte do sacerdote, a parte dos levitas, destine a eles, para que eles possam servir a Deus com total liberdade. Então, repete-se inúmeras vezes nas Escrituras a ideia de eu vou ter para partilhar com outros, para que o necessitado receba, para que aquele que menos tem possa ter como eu tenho. Ter com o que ajudar a quem não tem é recomendação de Deus. Mas cuidado, não espere chegar ao primeiro milhão para começar. Quando eu tiver, sabe aquela famosa frase? Se eu tiver, eu vou ajudar. Não é se eu tiver, é o que você tem. É o que nós temos. É isso que Deus pede que nós compartilhemos. Ele chega a dizer: se alguém te pedir uma coisa, dê. Mesmo que seja a sua roupa do corpo. Isso é impressionante, não é? Lógico que hoje está cheio de aproveitadores aí fora, que não estão a fim de trabalhar e querem se escorar em outros. Mas você sabe, e eu sei, que há pessoas sim, com verdadeiras necessidades, que precisam ser ajudadas. E eu estou me referindo a essas pessoas. Essas eu preciso partilhar o que eu tenho, dividir o que eu tenho. Sabe, gente, quando eu morei entre os Yanomamis, era extremamente constrangedor. Num período que a gente passou de fome lá. Nós não, nós tínhamos, porque vinha um avião de Boa Vista, da capital, que trazia o alimento para a gente. Mas muitos indígenas não tinham o que comer. E muitas vezes a gente pedia coisas de lá, da cidade, e pedia para eles fazerem algum trabalho para poder distribuir o alimento. Mas chegava em tempos em que nós íamos comer, e a casa que nós morávamos, ela era de madeira, de um tipo de palmeira. Então ela era toda pregada e tinha frestas assim, né? Então eles ficavam numa sala que a gente recebia eles, e nós íamos para dentro, numa outra sala lá. Mas eles podiam ver tudo que estava acontecendo, né? E nós também, de vez em quando, víamos um olhinho olhando para nós, né? E aí a gente ia comer, eles ficavam lá, né? Horas, e nós íamos comer. E só ouvíamos: Jaborri, Jaborri, eu estou com fome.
E aí, você consegue comer? Aí a Daura várias vezes levantou, foi lá, fez um mingau, fez uma sopa, fez alguma coisa lá para poder distribuir. A gente tem que partilhar. Esse é o nossa missão. Não é ter, é dividir. Por isso que eu digo que o discurso que essas igrejas têm usado as Escrituras é para ter. Você dá que você vai ter mais. Não, a Bíblia diz, você dá porque assim você vai ajudar quem não tem. Você vai dividir o que você tem. Primeiro princípio. Segundo princípio de contribuição é que ele deve ser proporcional ao que cada um tem, ao que cada um ganha. Tem muita gente que questiona, condena, joga no lixo a ideia do dízimo. Mas sabe o que é o dízimo? O dízimo é exatamente eu contribuir proporcionalmente ao que eu ganho. É separar uma parte do que eu ganho e contribuir. Então quem ganha muito vai contribuir mais. Quem ganha pouco vai contribuir menos. É uma parte, uma 10ª parte do que eu ganho. É o princípio da proporcionalidade. Eu acho extremamente justo o dízimo. Diferente dos impostos, por exemplo, né? Os impostos não são proporcionais, né? Deveriam ser, mas infelizmente não são. Quem recebe mais, dá mais. Quem recebe menos, dá menos. No Novo Testamento, o dízimo não é um mandamento. Então quer dizer que eu posso deixar de dar o dízimo? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não é um mandamento como não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e tal. Mas o dízimo no Novo Testamento é um modelo, é um exemplo a ser seguido, como tantos outros. Jesus falou que Ele estava disposto a dar a vida por nós, que Ele ia dar a vida por nós e que nós deveríamos seguir os seus passos. O que é que Jesus está falando? Que eu devo dar a minha vida também, não é? É um mandamento? Não, é um princípio. Jesus deu exemplo para que a gente possa segui-lo. Então eu vou dar a minha vida no sentido de fazer todo o possível para que a missão de Deus, a mensagem de Deus alcance as mais diferentes pessoas nos mais diferentes lugares. Essa é nossa missão. Isso é dar a vida. Eu vou empregar a minha vida no sentido de fazer todo o possível para que a mensagem de Deus chegue àqueles que não têm ouvido. O princípio da proporcionalidade permite que todos participem. Não é só quem tem tanto que vai contribuir, mas são todos. Quando a gente pensa na igreja, pensa no necessitado, pensa nos campos missionários, eu estou pensando em como a igreja pode ajudar, pode abençoar pessoas. E eu quero lançar desde hoje um desafio para todo ano. Até o final do ano eu espero chegar lá, que nós cheguemos lá. A igreja tem adotado novos obreiros. Hoje nós temos, além de mim, outros 2 com sustento integral e mais 2 com sustento parcial. Gostaríamos de ter mais pessoas envolvidas na obra de Deus, mas nós não temos recursos para mais do que isso. Nós temos necessidades. Catolé de Zé Ferreira. Os irmãos estão aqui porque não tem um obreiro lá. E nós não temos condições de pagar alguém
para se dedicar àquele trabalho. Há uma necessidade enorme. A gente está em Gurjão. Por enquanto não há necessidade de um obreiro, mas vai haver. E nós vamos precisar. Nós gostaríamos demais de investir no projeto do Pedacinho do Céu. Gostaríamos demais de ter o Jobson como alguém sustentado pela igreja, pelo menos parcialmente. Mas nós não temos recursos para isso. Hoje, a arrecadação da igreja está em torno de 10, 11 mil reais por mês. Nós queremos chegar a 15 mil reais por mês. Esse é o alvo. E sabe, minha gente, quando eu falo aqui do princípio da proporcionalidade, quando eu falo sobre todos têm a oportunidade de alguma forma de contribuir, o que eu estou falando aqui não é para que aquele que já dá, que já é fiel, que luta aí para contribuir, dê mais. Mas eu estou falando para você que não contribui. Comece a fazer. Cumpra a sua parte. Faça o seu papel. E se você tem dúvida de onde esse dinheiro é usado, vem aqui na Assembleia da Igreja. Nós prestamos conta de tudo. Disponibilizamos todas as notas que gastamos, todos os recibos que pagamos. Está tudo aqui, transparente. E nós entendemos que esse é o jeito certo de representar Deus. Com verdade, com transparência. Eu não sei qual é a desculpa que você dá a si mesmo para não contribuir. Ah, eu tenho contas para pagar. Eu também. Todos aqui também. Alguns mais apertados, outros mais folgados. Nenhum com sobras. Mas uma parte da igreja contribui. E quase que a metade da igreja não contribui. Nós não guardamos aqui os recibos de quem diz ou não diz. Nós não botamos nome, nada. Mas a gente sabe que metade da igreja, dos membros da igreja, não contribui regularmente. E é hora de nos acordarmos, meus irmãos. Temos muita necessidade, muito trabalho para fazer. E precisamos dividir o que temos. E o que nós pedimos é esse princípio da proporcionalidade aqui. Se, por um lado, a gente quer alcançar 15 mil reais de dízimos, a oferta missionária é outro desafio. Se você acompanha o informe da igreja, aí você viu que no mês passado, janeiro, nós alcançamos o alvo, que era 3 mil e pouco. Mas nós queremos um novo alvo até o final do ano, 5 mil reais. Cadê o amém? Puxa vida, quando eu falo de contribuir, ninguém diz amém, glória a Deus, nem o Jobson, pô. Tá de brincadeira, rapaz. Dona Dedé, preciso ouvir sua voz, Dona Dedé. Muito bem, mas olha, meus irmãos, está aí os alvos. Isto é, 20 mil reais mensais. Se nós tivermos isso, nós vamos alcançar mais 2 projetos missionários e vamos poder sustentar o Obreiro de Catolé Zé Ferreira, ajuda para Jobson e quem sabe mais alguma coisa. Amém, glória a Deus. Isso. Meus irmãos, eu não quero que você faça isso constrangido porque o pastor está falando, meu Deus, será que ele sabe que eu não dou? Não me interessa isso, eu não estou preocupado em quem dá e quem não dá. Você vai se apresentar diante de Deus, meu irmão. É dele que você vai prestar conta, não é comigo não. Comigo a coisa é mínima. Diante de Deus é que a vergonha vai ser grande, né? Então, faça o que você pode, o melhor seu. Agora, falei de dízimo, falei de oferta aí missionária, e eu preciso falar sobre isso também. Olha o exemplo aqui, versículo 5, voltando para o texto. Não somente fizeram, falando dos macedônios, né, que era um exemplo para os coríntios, não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O verso 2, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. O que esses irmãos aqui da Macedônia faziam era dar muito além do que se esperava. Eu quero dizer para vocês que não há um limite para a contribuição. Alguns podem dizer assim, já dei o dízimo.
graças a Deus, estou livre. É isso? É essa a sua atitude? Tem alguma coisa errada nessa afirmação, ou nessa atitude. Não é essa a motivação certa. Os irmãos da Macedônia deram com sacrifício, deram com intensidade, deram além do que podiam. Eu não estou querendo com isso endividar ninguém aqui, por favor. Não quero que você se endivida. Aquele negócio de igreja, estão parcelando no cartão aqui as suas ofertas, para com isso, né? Não vão parcelar a oferta de ninguém no cartão, não. Aliás, a gente luta contra dívidas. Cuidar de crianças. A gente vai fazer aqui um artesanatozinho, a gente vai vender aí em outros lugares. E eles bolaram um monte de coisas, até chegar a Páscoa. Só que foi chegando a Páscoa, uma tradição americana, normalmente na Páscoa, quando iam para a igreja, iam de roupa nova. E elas lutaram tanto por economizar que não conseguiram roupa nova. Mas elas conseguiram juntar $70. $70. Era uma fortuna. Na verdade, quando as meninas pegaram aquele dinheiro, elas falaram: mãe, a gente nunca viu tanto dinheiro. E eles foram para a igreja. Pegaram 4 envelopinhos, botou um de 20, 3 envelopes de 20 e um de 10. Cada uma das meninas tinha 20 para contribuir e a mãe ia colocar o de 10. Aí na hora da oferta lá, estavam as 4 com roupa velha, e ela diz até em detalhes, né? Ela diz que o sapato de uma estava furado e estava chovendo, então tinham colocado papelão, aí o papelão desmanchou-se, aí ficou uma meleca, uma paçoca embaixo, mas em todo caso ela estava feliz que ela ia ajudar a família pobre da igreja. Aí foram lá, fizeram a contribuição, felizes da vida, cantaram os hinos e tal, e voltaram para casa. E quando chegaram em casa, foram almoçar a ceia da Páscoa, batata. Felizes, porque estavam comendo batata e tinham contribuído com aquela família. Daí passa um tempinho, ouçam um barulho na porta, vão lá atender o pastor da igreja. E o pastor da igreja entra com um envelope. E nesse envelope, a mãe pega, entra com o envelope e joga na mesa. E elas veem as 3 notas de 60, uma de 10 e outras de $1. R$ 77
foi a contribuição para a família pobre da igreja. E essa Ed diz que naquele momento ela descobriu que ela era pobre. Ela sempre achou que ela era rica. E naquele momento ela viu que ela era pobre. Não quiseram nem comer mais, as meninas, embora a mãe insistisse. E aquela semana, diz ela, que foi a semana mais triste da vida delas. Porque elas eram pobres. E elas não sabiam. Domingo seguinte, hora de ir para a igreja, elas não queriam ir para a igreja. Não, nós não vamos lá, nós somos pobres. E a mãe falou, vocês vamos para a igreja. E foram para a igreja. E chegando na igreja, tinha um missionário da África visitando lá, divulgando o trabalho. E o pastor falou, olha, o missionário tem um desafio para a igreja. E o desafio era o seguinte, eles precisavam colocar o telhado na igreja. E o telhado lá na igreja que eles faziam ao relento, né, sem telhado, custava em torno de $100, pouco mais de $100. E o pastor falou, vamos desafiar a igreja se nós podemos levantar esses $100 para ajudar aqueles irmãos lá na África. Nisso, as meninas que estavam tristes, viram a mãe mexer na bolsa e tirar um envelope com $77. E aí o brilho acendeu no olho das meninas. E ela falou, mãe, a gente vai poder ajudar. Colocaram a oferta lá. No final do culto, o pastor agradeceu a igreja, que bênção, vocês nos surpreenderam, conseguimos $107. E aí o missionário foi agradecer e disse assim, muito obrigado à igreja, eu sei que aqui na igreja tem alguma família rica. Eu nunca consigo terminar essa história. Mas é isso. É isso que é dar sacrificialmente. É o que você tem. E isso mostra não quem é rico aos olhos do mundo, mas quem é rico aos olhos de Deus. Mas essa história não acabou, eu vou terminar ela só no final da pregação. Se você quer ouvir o final, fica aí. Se você for embora, você vai perder o final. Até então eu só conhecia até essa parte, eu descobri essa semana o resto da história. Por isso que eu estou empolgado aqui. Então eu já falei de 3 princípios. O quarto princípio: não depende de nossa condição financeira. A gente acabou de ver no exemplo dessa família aí. O verso 2 que a gente já leu. No meio de extrema pobreza, eles contribuíram muito mais do que se esperava, os macedônios. A contribuição, a generosidade, não é privilégio de quem tem muito. É privilégio de quem é generoso. Quem é generoso contribui, não quem tem muito. Vem cá, diz para mim. É mais fácil quem tem um filho adotar outra criança que foi deixada na porta da casa dele, ou quem tem 5 filhos? Diz a verdade. É quem tem 5 já para cuidar. Esse vai falar, é mais um. Cabe aqui. A gente cuida. Minha sogra fez exatamente isso. Tinha 6. Aí botaram um na porta. Ela não teve dúvida.
falou com uma pessoa e outra pessoa falou, não, ele é muito moreninho. Aí ela falou, eu vou adotar, eu vou cuidar. Aí é o 7º. Ah, são 8 com ele? Então é 8, gente, desculpa aí, errei até a conta aí. Onde comem 7, comem 8. Muitas vezes quem tem menos ou quem tem mais necessidade não está tão preocupado com a necessidade, está preocupado em ajudar. Porque ele sabe o que é ter 7 meninos. Ele sabe o que é passar necessidade. Por isso ele vai dividir o que tem. Porque ele já passou por aquilo. Aquele que foi criado com tudo, tem uma dificuldade enorme de dividir o que tem, né? Está mais disposto a receber do que dar, né? Contrário do Evangelho. Eu acho interessante quando a gente foi para o campo missionário, precisamos levantar uma quantia enorme, eu já contei isso aqui, um valor muito alto, muito além do que eu recebia na época. E eu comecei a pensar em igrejas que podiam ajudar. Pensei nas igrejas grandes, né? Que tinham mais recurso financeiro. Mas quem começou a ajudar com fidelidade eram as igrejas menores, que tinham menos recurso. Começaram a ajudar. É assim que Deus faz. Deus consegue tirar água de pedra. E isso é para mostrar o poder dele. Então muitas vezes você está em necessidade, você tem luta, tem conta para pagar, mas ore, Senhor, me ensina a contribuir, a ser generoso. Não faça disso um peso, mas faça disso uma oportunidade de conhecer Deus, de conhecer o cuidado de Deus, o suprimento de Deus. Seja generoso, contribua. Outro princípio. A contribuição deve ser voluntária. E quando eu digo voluntária, eu estou dizendo não porque é obrigado. Não porque se eu não der, o outro vai ver, ou vai acontecer isso ou aquilo. Eu devo dar de livre e espontânea vontade. O texto repete várias vezes isto. Nós não ensinamos aqui a pagar o dízimo. Cada um contribui porque vê que é a melhor forma de eu ajudar a obra de Deus a prosseguir, de eu ajudar outras pessoas que não conhecem o Evangelho a conhecer, de eu socorrer o necessitado. Sabe, às vezes a gente pensa, eu ajudo lá a pessoa que está em necessidade na rua, e ótimo que você ajude. Mas o que a gente procura fazer aqui é mais do que ajudar só a socorrer a necessidade daquele momento. A gente procura ajudar a pessoa a se reerguer na vida, ajudar a pessoa a sentir-se amada por Deus, que tem um propósito maior para ela, e não a ficar só refém daquela circunstância, daquele momento. Por isso, eu quero encorajá-lo a contribuir nos projetos que a igreja tem, seja lá no pedacinho do céu, seja na cesta básica, seja nos projetos de Santo André, de Gurjão, seja no dízimo da igreja, na oferta missionária que está abençoando em outros países até, em outros povos. Tudo isso que nós fazemos, nós temos hoje na igreja, essas ajudas, são fruto da generosidade de muitos irmãos. Gostaríamos que de todos. Você já entregou uma cesta básica, para uma família em grande necessidade? Se você já entregou, você sabe o que é esse sentimento de ajudar, de dar. Se você não entregou, entre no GAS da igreja, o grupo de ação social, e participe dessas entregas. Você vai ver como é bom a gente abençoar aquele que precisa, como é gostoso ajudar, como é prazeroso dar um prato para alguém com fome, um copo para alguém com sede. Aliás, Jesus disse que foi assim que muitas vezes o abençoaram, o serviram. E ele diz, mas quando, Senhor, que nós te demos um prato de comida ou um copo? Quando te visitamos na cadeia ou quando fizemos isso? Cada vez que você faz a um desses pequeninos, você faz a mim. Jesus diz. Quer ser generoso? Seja generoso com aquele que está próximo a você, com aquele que você vê.
ou aquele que você pode ajudar. E a igreja proporciona essas várias oportunidades para cada um de nós. Sexto princípio: o exemplo de um contagia o outro. Verso 9 fala sobre o exemplo de Jesus aí. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. O que Jesus fez foi exatamente isso. Ele dividiu a sua riqueza, se tornou pobre por amor a nós. Ele veio e deu a vida numa cruz, para que nós fôssemos perdoados por Deus e tivéssemos comunhão com o Pai. Ele nos deu a sua vida, Ele trocou de lugar conosco. A cruz era nossa. Ele assumiu a cruz no nosso lugar, para que a gente pudesse ter vida. Ele deu a própria vida por nós. E o verso 14: no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. O que Paulo está falando é: hoje vocês estão ajudando lá o pessoal de Jerusalém, mas futuramente eles vão ajudar vocês. Há uma troca de dar e receber, recíproca. O exemplo contagia. Você quer ensinar o seu filho a contribuir? Ajude-o a participar dessa contribuição. Eu acho precioso quando a gente fazia aquelas ofertas aqui na frente, né? Às vezes o pai falava: filho, leva lá, né? A oferta. E o menino, lá vinha o menino, né? Vou botar aqui. Vários que hoje são adolescentes, jovens, adultos até, fizeram isso, né? Aprenderam a contribuir com o exemplo dos seus pais, porque os seus pais o faziam. Isso contagia, contagia. Eu lembro em casa as meninas, desde pequenas, separando uma parte do dízimo delas, né? Eu não lembro quanto era na época, mas não era mais que R$10, né? Então era pelo menos um. Mas tinha uma lá que a gente tinha que segurar, senão ela dava 9. Né? E ficava com 1. Né? Então a gente tinha que controlar. Mas é esse princípio da generosidade que contagia. A gente precisa contagiar pelo exemplo. E olha, um contagia o outro quando você contribui. Você não precisa dizer: estou dando aqui o meu dízimo. Muitas vezes a gente nem sabe, hoje a caixinha está lá atrás, ó, escondida. Muita gente contribui lá sem que outros vejam. E não há necessidade também de esconder. Mas eu não preciso ficar tocando trombeta porque eu vou dar o dízimo. Eu faço isso. E o meu filho, e o meu irmão, e não sei quem, vai perceber de um jeito ou de outro. Sabe, eu não estaria pregando esse sermão talvez aqui, se a igreja estivesse contribuindo regularmente, os vários irmãos. Mas como metade da igreja não contribui, eu preciso falar de novo. Eu preciso acordar a igreja. Precisamos contribuir para contagiar. E sabe, a gente quer contagiar não só a nossa igreja, mas contagiar outras igrejas. Há lá os irmãos da Macedônia, de Campina Grande. No meio da dificuldade, eles contribuem fielmente, além do que do normal. Esse é o exemplo. A gente contagia com o exemplo. Sétima, penúltima. A generosidade promove a igualdade. Sabe uma coisa muito interessante? É quando você não vê na igreja aquela discrepância, né? Aquele que tem muito, aquele que tem pouco. Aquele que é rico, a família rica e a família pobre. Pode ter exceções, talvez você tenha uma visão diferente da minha, eu respeito, mas eu não vejo isso aqui. Eu vejo várias famílias que se entrelaçam. Eu vejo muito mais igualdade aqui e divisão, e muitas vezes um ajudando o outro, e aquele que no passado recebeu ajuda, hoje ajuda, e aquele que hoje é ajudado, amanhã vai ajudar, eu tenho certeza. Isso é igualdade. Isso promove igualdade. E é esse o propósito. Lembra do exemplo do maná, lá no deserto?
A ordem de Moisés, de Deus, através de Moisés, era: cada um só deve pegar aquilo que vai comer durante o dia. Não acumule para o dia seguinte. Pegue só o necessário para a sua família comer. E eles pegaram na primeira vez. Mas alguns, mais precavidos, talvez fizeram contabilidade, não sei, queriam se prevenir ali um pouquinho, pegaram um pouco mais. Fizeram economia. Vamos segurar um pouquinho para garantir para amanhã. Aí o que aconteceu no dia seguinte, quando amanheceu o dia? Um fedor terrível no arraial. Aquela comida que eles pegaram, aquele maná apodreceu, começou a dar bicho. E o fedor? Talvez metade da população passou vergonha, porque teve que sair com o negócio fedendo para jogar para fora do acampamento. Por que a gente quer acumular o tempo inteiro e acha que a nossa segurança está na minha reserva cambial, no meu dinheiro lá no banco, meu investimento? Último princípio. E esse serve para você que está pensando aí em contribuir. Não fique só na promessa. Não fique só na promessa ou na vontade. Versos 10 e 11 dizem assim: este é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. O que ele está falando é: muito bem, vocês tiveram ideias, vocês querem contribuir, falaram de contribuir, agora é hora de botar em prática. Agora é hora de dar. Agora é hora de ofertar. Agora é hora de fazer acontecer. E não mais de ficar sonhando, ou pensando, ou avaliando. É hora de contribuir. Eu podia citar o exemplo de Ananias e Safira aqui, que tinham vontade e que até mentiram sobre contribuição, mas o fim foi trágico. Não vou nem falar sobre eles aqui, para não parecer que eu estou ameaçando, Vai que algum já sai com medo daqui, Concluindo, você quer participar dessa graça de Deus? Como? Amém. Deus está vendo. Talvez você esteja participando já, mas avalie se você está fazendo da motivação certa, com o coração certo, por gratidão, para que a obra de Deus se expanda. Faça isso sem ser constrangido, mas faça isso para que Deus seja honrado. Lembre-se dos princípios, eu vou só mencioná-los aqui para a gente lembrar. É uma graça de Deus, é proporcional ao que se ganha, não há um limite, não depende de nossa condição financeira, é voluntário, o exemplo de um contagia o outro, promove a igualdade e não deve ficar na promessa. Vá agora e desfrute da graça de Deus. Seja generoso. Posso terminar? A história, eu já esqueci, olha. Deixa eu mostrar umas fotos para vocês aqui. Essa é a Ed e o seu marido hoje, que escreveu quando era adolescente. Essa foto é de uns 6, 7 anos atrás. Eu não sei, eu não consegui pegar notícias dela hoje, se ela está viva ainda ou não. Mas é do seu marido, a próxima. Escuta isso. A história é longa, eu não vou contar por causa do horário, por causa da situação, mas você pode pesquisar Ed Ogan e você vai ver a história toda. Está em inglês, você precisa traduzir. A Ed, desde o seu lar ali,
ela sempre dizia para a mãe dela que ela queria ter vários filhos. Ela queria ter filhos amarelos, vermelhos, negros e brancos. E ela teve. Ela teve um filho dela mesma. Outros 12 ela adotou. 12. 4 coreanos, porque o marido dela lutou na guerra da Coreia e ele via crianças, especialmente filhas de soldados com mulheres coreanas, nas ruas. E aquilo comovia. E ele adotou, ele começou a adotar. Havia pessoas com deficiência física, haviam pessoas descendentes de indígenas, de negros, e a família dela se resumiu a 12 filhos adotivos e um filho natural. Mas ela criou esses abrigos. Quando havia uma criança que era mandada para um abrigo, ela pegava e cuidava da criança até que ela fosse adotada. Ela ajudou a criar 70 crianças além desses filhos. No final da vida, ela estava recebendo um auxílio do governo, uma espécie de aposentadoria nossa aqui. Mas o que ela fazia com a aposentadoria? Ela ia servir nos centros comunitários para ajudar pessoas. Essa é uma pessoa rica. Essa é uma pessoa rica. Que tipo de riqueza você está procurando? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque a gente tem exemplos como esse na Tua Palavra e na vida, próximos a nós aqui. Pessoas que se doaram, que entenderam o princípio da generosidade, que entenderam a graça de dar e contribuíram liberalmente e abençoaram muitas pessoas. Ensina-nos também, Senhor, a nos dar ao Senhor, para que possamos nos dar aos outros também. Que possamos, dentro da nossa limitação, do nosso pequeno espaço, do nosso pequeno alcance, mas possamos minimizar a dor de muitos, por falta de recursos, por necessidades. Mas ensina-nos, Deus, a sermos bênção, como igreja, como pessoas, a fazermos diferença nesse mundo. Pedimos que o Senhor nos encha da graça de dar, nos dê alegria em contribuir, em poder doar com aqueles que precisam. E podemos ver essa igreja expandindo suas fronteiras para alcançar mais pessoas, para abençoar mais vidas. Oramos assim, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.